Bom dia novamente. Vamos então continuar este painel Inovação em Saúde. Estas organizações estão cheias de surpresas e de riscos. O primeiro risco é que eu estou a ficar quase sem voz, mas acho que estou mais bem acompanhado do que a senhora Theresa May, que a única pessoa disponível para lhe dar os comprimidos para a rouquidão era o Ministro das Finanças e, portanto, eu espero que se alguém tiver comprimidos para a rouquidão, que se prepare, que eu vou poder precisar. Nós tivemos um percalço que foi o Dr. Jerome de Barros, que é português, mas trabalha no Innovative UK. Tivemos assim, como temos influências globais e, portanto, ele indiretamente foi penalizado por uma greve de uma companhia aérea e, portanto, não pôde, ontem ficou impedido de voar para Portugal. Ele irá intervir por teleconferência, irá ter o som e irá fazer a sua apresentação diretamente do Reino Unido. Eu não sei se me está a ouvir, eu agradeço-lhe a disponibilidade enfim, não tendo a Ordem dos Farmacêuticos nenhuma responsabilidade no controle aéreo, nos voos aéreos, temos muita pena, gostávamos muito de o ter cá. O palco é seu. Depois desta apresentação, seguir-se-á então o período de debate. Jerome? Sim. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se me ouviu, mas o palco, simbolicamente, o palco é seu. Espero que as condições de som sejam aceitáveis. Muito obrigado. Obrigado. Antes de tudo, obrigado pelo convite e, infelizmente, não posso estar em Portugal hoje, mas vou então tentar descrever o ecossistema no Reino Unido, principalmente focando na ação da Innovate UK, a empresa pela qual trabalho, e a rede, principalmente o programa Catapult, que financiamos. A Innovate UK é a agência de inovação do Reino Unido. Por isso, o nosso papel é ajudar as empresas nas suas atividades de inovação, nas ciências e tecnologias, para ajudar a criar novos empregos, novos produtos e assim poder contribuir para o crescimento da economia do Reino Unido. Esta slide mostra a contribuição para as atividades de investigação dos principais atores. Temos para a investigação básica os Research Council, o quadrado azul, em verde as atividades de investigação do setor privado e no meio, tentando um bocadinho ligar estas duas fontes, a Innovate UK, com um orçamento inferior a 500 milhões. Por isso, a nossa atividade é focada em principalmente 4 setores. As tecnologias capacitadoras com aplicações em vários setores, Emerging and Enabling, a saúde e as ciências vivas, ainda falar um bocadinho mais sobre isso, infraestruturas, por exemplo, as energias, transportes, Smart City, a industrialização e materiais. Também temos o que chamamos o Open Program, que apoia qualquer tipo de inovação, independentemente do setor. Na área da saúde, temos 5 principais prioridades. A primeira será o desenvolvimento, então, de novos medicamentos, terapias avançadas, soluções para a produtividade agrícola, a qualidade alimentar e o apoio, então, à bioeconomia e à bioindústria. E esse apoio pela parte da Innovate UK é principalmente feito através de financiamento. Lançamos 2 chamadas por ano. Cada setor apresentado lança 2 chamadas para apoiar, então, projetos colaborativos, mas também estudos de viabilidade. Cada chamada tem, tipicamente, cerca de 15 milhões de libras. Mas, vezes 2, são 30 milhões por setor. Temos, então, também o tal programa Open, para qualquer tipo de inovação. E, para além disso, também colaboramos com, então, outras entidades de financiamento, sejam eles ministérios, o próprio sistema de saúde ou instituições de caridade, como, por exemplo, o Wellcome Trust.
Para além disso, a Innova UK também é o ponto de contacto para o Horizonte 2020 na área da saúde, que é o meu papel. Como podem ver aqui, o nosso papel é feito em colaboração com várias entidades, vários ministérios da saúde, desenvolvimento nacional, do ambiente, mas também com governos locais. Trabalhamos com o governo escocês, País de Gales, claramente, e na Irlanda do Norte, com o sistema de saúde, o NHS, com outras entidades de financiamento e com, obviamente, os Research Councils ou a Comissão Europeia. Podemos também incluir o papel, obviamente, das instituições de caridade, que financiam uma grande parte da investigação no Reino Unido. Principalmente temos o Wellcome Trust ou o Cancer Research UK, que com certeza já ouviram falar. Por isso, um ecossistema bastante diverso, e uma das nossas prioridades é fazer com que o nosso apoio chegue às empresas por todo o país. Por isso, não seja só focado nos principais centros de atividade, mas também em regiões mais remotas. Por isso, como podem ver neste mapa, temos projetos financiados por todo o país. Esta imagem aqui descreve um bocadinho o apoio disponível dependendo do tipo de entidades. Para universidades, o apoio é bastante simples, é apenas através do Research Councils. Para as empresas, isto é feito pela Innova UK, é o chamado Innova UK Family. O financiamento é pela própria Innova UK, mas para além disso, oferecemos apoio para parcerias, e isso é feito principalmente através da rede Catapult, mas também por o Enterprise European Network e o Knowledge Transfer Network, principalmente através de networking. Vou agora descrever a rede Catapult e focar principalmente em duas. A rede Catapult, então, é uma rede de centros tecnológicos de inovação. Tentem estabelecer ligações entre o setor privado, as universidades e os centros de investigação e governo. Permite às empresas terem acesso também a instalações e expertise para as ajudar nas suas atividades de investigação e inovação. Vou agora focar a minha apresentação nos dois principais centros de investigação relevante para a indústria farmacêutica. Temos então a Cell and Gene Therapy Catapult e a Medicine Discovery Catapult. Começando pela Cell and Gene Therapy, temos então essa entidade que tem então como principal papel apoiar as empresas para, primeiro, consolidar o setor no mercado global e fazer com que a investigação básica possa ser transformada em terapias comerciáveis. E para tal, podem contar então com a expertise de 120 colaboradores, mas também infraestruturas. O que motivou a criação de um centro de inovação nessa área específica é porque este tipo de terapias provou ser promissor para vários problemas de saúde, para os quais ainda não temos para já soluções. Também porque temos um ecossistema forte no Reino Unido, com multinacionais, com PMEs, com universidades de topo. E também porque este tipo de terapias pode ter um contributo importante para a economia do Reino Unido. Obviamente existem barreiras, é por isso que isso é que justifica então a intervenção do Estado. Existem barreiras para o desenvolvimento deste tipo de terapias a nível do modelo de mercado, qual é o modelo de negócio que possa ser ótimo para esse tipo de terapias, a capacidade de as produzir em larga escala e obviamente o quadro regulamentar e clínico que também pode ser melhorado e simplificado. Na prática, a Cell and Gene Therapy Catapult apoia as empresas sendo parceiro nos seus projetos de inovação para acelerar as atividades de investigação dessas empresas. Funciona também como uma plataforma para discutir e tentar resolver problemas e desafios do setor. Tenta também influenciar as condições de mercado
para que o Reino Unido seja visto como um destino preferencial para os atores do setor. E está também a desenvolver projetos de infraestruturas. Por exemplo, temos um centro para a industrialização de terapias em Stevenage, no norte de Londres, que foi aberto há muito pouco tempo. Por isso, a Scientific Therapy Catapult foi criada em 2012 e desde aí, então, cerca de 125 milhões de libras foram investidas nessa rede. E alguns dos principais resultados obtidos podem ver com um investimento significativo para um setor ainda emergente, mas já com alguns resultados promissores. Por exemplo, 3 spin-offs foram criadas. Uma delas foi criada há muito pouco tempo por um investidor privado. E também o papel que tiveram na capacidade de várias empresas do setor em obter financiamento privado, para além do envolvimento em vários projetos na área. Vou passar agora então a falar da outra rede Catapult relevante, a Medicine Discovery Catapult, esta que foi criada muito mais recentemente, apenas o ano passado. E tem como principal foco o descobrimento de novos medicamentos. E para tal, tem por objetivo estimular então colaborações para o desenvolvimento de novos métodos, novas tecnologias para descobrir novos medicamentos. Também fazer com que ideias que possam avançar até ensaios clínicos de fase 2 e ajudar a manter o Reino Unido como líder nessa indústria. E para tal, o centro finalizou o investimento em infraestruturas com a Universidade de Warwick, no centro do país, muito perto de Coventry, e para apoiar os seus projetos colaborativos com essas empresas. Novamente, o que justificou a criação de um centro Catapult nessa área é que assenta numa falta de presença industrial. Temos multinacionais, PMEs, mas também empresas que apoiam ensaios clínicos, CROs, uma grande comunidade no Reino Unido. Temos, obviamente, universidades, instituições de caridade, mas também um setor financeiro muito ativo no setor. Por isso, claramente, era compatível com a atividade industrial, mas também porque existem várias barreiras para o setor, principalmente porque neste momento a produção do medicamento é muito caro, é muito lento, demora cerca de 12 a 15 anos até conseguir chegar às pessoas. Também porque o quadro regulamentar e clínico pode ser melhorado e apoiar as empresas do ramo e fazer com que as pessoas possam ter acesso a melhores medicamentos muito mais rapidamente, para que possam também ser envolvidos no processo, não só no fim, mas também em fases iniciais. Na prática, a Catapult irá fornecer esse apoio para o descobrimento de novos medicamentos, estabelecendo ligações entre vários atores do setor. A primeira parte é realmente consolidar este setor, fazer com que o desenvolvimento de novos medicamentos e de novas tecnologias também seja apoiado. A parte tecnológica é fundamental. Irá também focar no melhor uso da informação, fazer com que a criação de novos modelos de simulações seja possível. E, finalmente, irá tentar influenciar o setor para otimizar os recursos que estes sejam utilizados por todo o país. Deixo aqui, então, os principais links das entidades que eu apresentei e os meus contactos, caso tiver mais perguntas ou a vontade então de colaborar com qualquer dessas entidades. Obrigado. Muito obrigado, Jerome, pela sua apresentação. Eu chamava os membros do painel para se juntar nesta sessão de debate e pedia ao André Faustino, da Associação Portuguesa de Bioindústrias, o João Almeida Lopes, da Apifarma, o Joaquim Cunha, do Health Cluster Portugal, e da Agência Nacional de Inovação teremos não o engenheiro Carlos Caldeira, mas o Ricardo Miguéis, e da parte do Infarmed houve uma desistência de última hora e, portanto, o Infarmed não se fará representar neste painel. Chamava também os oradores do primeiro painel
E não é nada pessoal. Bom, então iniciaremos o debate. No essencial, o que esta sessão teve foi um conjunto de apresentações de oradores muito ligados a um outro extremo da cadeia de valor na área da investigação e desenvolvimento, das personalidades que, nas diversas funções que ocupam, têm procurado fazer a ponte entre a investigação e a aplicação. E temos agora os colegas que se associaram ao painel para promover este debate, representantes de instituições que estão no outro extremo da cadeia, representam empresas, ou representam agências regulamentares e que, de alguma forma, gostariam que esta vontade que existe do outro extremo fosse bem apontada, bem canalizada, para se concretizar em algo concreto que podia ser útil para as empresas e para a sociedade. E, portanto, temos aqui, com a apresentação do Jerome, um exemplo de benchmarking que nos permite também mostrar como é que o Reino Unido tem procurado fazer isso, criando um conjunto de instrumentos para atuar nesta interface, que passam por instrumentos de financiamento e também locais para a realização de provas de conceito, onde inventores, chamamos-lhe assim, ou empresas já consolidadas, possam fazer a validação de alguns produtos antes de fazer os investimentos para que lhes permitam fazer a produção em larga escala. Está tudo inventado, agora só falta fazer, e para não ficarmos naquela situação do escoteiro que tenta obrigar a velhinha a atravessar a estrada, mesmo que ela não queira, sabendo nós que isto só funciona se houver uma boa articulação entre os dois atores, aquilo que esperamos é que os participantes do painel discutam, reflitam sobre esta articulação para conseguirmos chegar ao fim do dia com um conjunto de instruções claras sobre a forma como podemos concretizar em Portugal algo semelhante àquilo que o Reino Unido realizou. Dou a palavra ao painel com uma questão muito clara, concreta, se tem alguma questão que queiram colocar ao Jerome, que ainda está, em princípio, ainda nos estará a ouvir, a menos que aquele som estranho tenha significado que desapareceu da net, mas creio que teremos possibilidades de retomar a chamada. Portanto, colocava de imediato, se há alguma questão que queiram colocar, usam a palavra e colocam de imediato. Jerome? Sim, consegue ouvir. Ok, ótimo. Então, algum membro do painel quer colocar alguma questão? Muito bem. Ok, tem um microfone em frente. Se o Jerome tiver alguma dificuldade em ouvir-nos, por favor, sinalize, está bem? Eu pedia apenas que se apresentasse, desculpa, este moderador pouco desleixado. Bom dia, André Faustino, representante da Associação Portuguesa de Bioindústrias. Olá, Jerome. Eu, acima de tudo, queria perceber o porquê da diferença de investimento entre os dois setores, em que nenhum foi investido cerca de 150 milhões, enquanto que no outro foi só investido 1 milhão. E também referiu que eram financiados, eram gastos cerca de 30 milhões de euros, 30 milhões de libras por ano por cada setor. E eu gostava de saber quanto é que esses 30 milhões financiam em cada projeto, quanto é que cada projeto recebe. Em relação à sua segunda pergunta sobre os projetos, como disse, temos dois tipos. Os projetos colaborativos podem chegar a ter 1,5 milhão de libras. E temos também, então, os feasibility studies com podem ter orçamento até 200 mil. Jerome, pode repetir os valores? Porque... Então, os feasibility studies podem chegar até as 200 mil libras e os projetos colaborativos até 2 milhões de libras.
Som, ok. E penso que a sua pergunta era em relação ao financiamento dos dois diferentes centros Catapult. E a principal diferença tem a ver com a data em que foram criados. A CGT Catapult foi criada em 2012 e a Method Discovery apenas no ano passado. Por isso, para já, a maior parte do investimento foi para o CGT, mas isto irá ser balançado com o tempo. Okay. Mas, Rob, nós estamos algo que nós gostávamos muito que continuar a contar consigo, mas nós temos com muitas dificuldades na qualidade do som e podemos fazer o seguinte, nós colocaremos as questões que possam surgir, nós vamos colocá-las no site e depois, através de mail, pediríamos que lhe responda, depois colocaríamos isso disponível no site. Está bem para si? Com certeza. Pronto, porque de facto há cortes que dificultam a compreensão e assim ficaria muito mais clara a resposta às questões que vão surgindo. Olha, muito obrigado mais uma vez, espero que tudo se resolva da vossa parte e pronto, embora seja um bocadinho indelicado da minha parte, aquilo que nós gostávamos era que em Portugal tivéssemos um ecossistema tão competitivo como o do Reino Unido. Mas enfim, que tal como no futebol, começássemos também a criar algumas dores de cabeça ao Reino Unido. Muito obrigado, Jerome. Obrigado. Tudo bom? Deus. Muito bem, as condições técnicas permitiram chegar aqui e desafiávamos agora para o debate. Como já dei a palavra aos colegas mais próximos aos mais básicos, eu dava mais aos que têm uma visão mais de mercado, mais próximos do mercado. E como nós acabamos de ouvir este exemplo do Innovative UK, pedi ao Ricardo Miguel que começasse com as hostilidades. Até para fazer este contraponto entre aquilo que existe no Reino Unido e aquilo que a Agência de Inovação gostava que existisse em Portugal. Com muito gosto. Não lhe chamaria hostilidades, mas com muito gosto direi e farei aqui uma pequena intervenção e reflexão muito curta para depois dar tempo também às pessoas de intervirem e de haver algum debate. Antes de mais, gostaria de dizer que gostei muito das intervenções da manhã. Acho que todas se espelharam muito bem os diferentes instrumentos que já existem e diferentes problemáticas, nomeadamente do professor Rogério Gaspar e depois dos instrumentos e daquilo que é desejável fazer ao nível dos centros académicos clínicos e do IMI, que é um instrumento e um programa muito relevante ao nível europeu. Foi muito interessante ter o Catapult aqui antes deste debate, porque nós na Agência de Inovação acabámos de fazer, ao longo do último ano e pouco, um benchmark com o Catapult e com todos os outros ecossistemas de inovação e agências de inovação dos restantes países para promovermos um programa que à nossa escala seja semelhante. Nós ouvimos os orçamentos que eles têm para financiar cada uma daqueles centros e cada uma daquelas agências. Estamos a falar de coisas completamente diferentes ao qual não temos acesso. Aliás, quando o professor Rogério Gaspar hoje de manhã fala do uso e do racional do uso dos fundos estruturais, eu concordo inteiramente. O problema é que não temos orçamento de Estado, não é? E, portanto, há todo aqui um conjunto e a nossa política tem sido muito feita desde 86 com base nos fundos estruturais e isso é que são os nossos instrumentos de planeamento. Eu não quero entrar em detalhe agora dentro disso, mas é de facto uma das problemáticas mais profundas que temos no país. E portanto, nós aquilo que fizemos foi criar um programa para capacitar centros de interface tecnológico. Só para que saibam, os centros de interface tecnológico são, imaginem, não é assim que se deve na teoria e na academia, não é assim que se faz, digamos, a explicação, mas imaginem uma linha reta em que começamos de um lado mais a montante com a investigação mais básica e depois temos uma interface no meio e temos o mercado no fim. Isto chamam-se os TRLs, os Technology Readiness Level, em linguagem mais de avaliação comunitária até. E os produtores do conhecimento estão mais no nível 1, não é? E, portanto, temos as universidades, os institutos politécnicos, os laboratórios de investigação, etc. E depois temos os centros de interface no meio, que são as instituições que ajudam a fazer a ponte entre os produtores e o mercado, as empresas.
essas entidades até 2005 tinham um financiamento, uma lógica de financiamento, que era uma lógica de financiamento direta, tanto de capacitação, que permitia que elas não tivessem que concorrer diretamente no mercado entre si e pudessem estar a reservar algum dinheiro para colmatar falhas de mercado, para poderem ser faróis de desenvolvimento, aquilo que o Catapult é. Dizer, nós estamos no leading edge, no cutting edge of knowledge, nós estamos a guiar, nós estamos a apoiar as empresas, a dizer o caminho vai ser por ali ou vai ser por aqui. E isso é algo que é mesmo necessário. Pronto, e é isso que nós queremos capacitar, uma rede de centros de interface tecnológico, para o qual já fizemos o primeiro processo de certificação, que está prestes a ser avaliado, analisado e despachado pelo Sr. Ministro da Economia, e a partir daí vai ficar aberto um processo em permanência para que todas as outras instituições do Sistema Nacional que cumpram os requisitos de elegibilidade, os critérios de elegibilidade para centros de interface, para terem a etiqueta, o label centro de interface, o possam ter, o que depois, por sua vez, dá acesso a outro tipo de financiamento, nomeadamente financiamento não fundos estruturais, que é esse o grande desafio. Financiamento que conseguimos mobilizar de capacitação não fundos estruturais, mas também. Pronto. E uma das outras componentes, e sei que há aqui muitos jovens doutores e pessoas em início de carreira que querem perceber também qual é que é a saída possível que têm, um dos grandes focos, um instrumento específico de financiamento a este nível, e aliás critério de avaliação também, é a contratação de pessoal altamente qualificado. Eu posso dizer-vos que a razão de não termos um ecossistema muito competitivo neste momento é que em 7 centros tecnológicos, que eram os únicos que tinham diploma legal a reconhecer, só havia 4 doutorados. Okay? Portanto, estamos a falar, enfim, claramente de um desequilíbrio face àquilo que, se formos a avaliar e a analisar os recursos humanos existentes no Catapult, encontramos. Pronto, e vou, se calhar, ficar por aqui por agora, dizendo que estamos a agir. Também em Portugal se fazem coisas, temos as nossas limitações. Muito obrigado. André Faustino, como é que a Associação Portuguesa de Bioindústrias, enfim, que indústrias jovens estão a procurar sobreviver na bioeconomia, como é que elas sobrevivem face à concorrência de países com este tipo de infraestruturas de apoio? Que carências é que têm identificado em Portugal que vos impeçam de crescer? E em que medida também é que estas iniciativas, quer aquelas semelhantes àquelas que foram referidas para a Agência de Inovação, ou as iniciativas que as universidades e os académicos têm procurado promover, os podem, enfim, auspiciar um futuro mais risonho? Antes de mais, queria agradecer o convite feito. E queria fazer uma pequena apresentação do que é a PBio, porque a maior parte das pessoas, se calhar, não conhece. Em termos gerais, a biotecnologia está presente em muito mais momentos da nossa vida do que nós pensamos. Toda a gente que veio de carro para cá utilizou gasolina ou gasóleo que tem biodiesel, que é um produto de biotecnologia. Toda a gente que utilizou notas hoje utilizou um produto de biotecnologia, que é o algodão, que existe nas notas, e toda a gente que utiliza calças com aspecto usado utilizou um produto de biotecnologia, que são as enzimas que fazem esse aspecto do usado nas calças. A biotecnologia não é só medicamentos, é muito mais abrangente do que isso, e está muito mais utilizado no dia-a-dia do que nós normalmente pensamos. A PBio tem, acima de tudo, 2 grupos de empresas. Temos um grupo dedicado a empresas farmacêuticas de comercialização de medicamentos órfãos, que são empresas de grande dimensão internacionais que têm o seu objetivo é comercializar medicamentos órfãos em Portugal. E depois tem outra segunda área, que são empresas relativamente pequenas de biotecnologia, que fazem investigação de ponta, que já fizeram investigação de ponta e que neste momento estão a fazer ou ensaios clínicos ou diagnósticos. Temos, por exemplo, temos a Biosim Square, que está a fazer ou começar um ensaio clínico para o tratamento da PAF. Temos a Imunotep, que está a iniciar ensaios clínicos para desenvolvimento de vacinas. Temos a Clone, que faz desenvolvimento de plantas. E temos, por exemplo, a Silico Life, que faz análise de pathways celulares. E, portanto, esse é um dos problemas da biotecnologia, que somos tão diversos que depois temos dificuldade em de perceber quais é que são as necessidades de cada uma das empresas e atuar como associação.
Em termos de infraestruturas, eu penso que Portugal tem alguns pontos em que já resolveu. Temos um parque de biotecnologias, o Biocant, que é localizado em Cantanhede. Temos algumas infraestruturas aqui assim em Lisboa. Penso que neste momento falta, acima de tudo, espaço laboratorial, onde as empresas ou os projetos podem sair da universidade e ir para um espaço laboratorial real. E talvez o mesmo aconteça no Porto. Em termos de infraestruturas, é isso que falta. Depois falta um aspecto importante que foi referido aqui assim no Catapult, é que no Reino Unido existe um ecossistema de grandes empresas que estão habituadas e que têm dinheiro para financiar a investigação ou mesmo comprar produtos a empresas mais pequenas. Em Portugal isso não acontece. Não acontece por uma questão de não haver empresas de grande dimensão. Existem, acima de tudo, médias empresas, mas não existe nenhuma GSK, não existe nenhuma Bayer, como existe na Alemanha. Não existem empresas que, de facto, conseguem comprar empresas pequenas e levar os seus produtos até ao mercado. E falta também um segundo ponto, que é o ponto de financiamento. Desculpe interrompê-lo, mas isso, numa Europa, no espaço europeu, isto não deve ser problema. Provavelmente o que poderá ajudar as empresas portuguesas a ter mais visibilidade é criarmos um ecossistema mais dinâmico, de maneira a que estas empresas sejam mais credíveis perante esses atores, não? Certo. E isso faz-se esquecendo que nós estamos em Portugal e reduzindo o risco das pessoas investirem em Portugal. E o risco em Portugal é, acima de tudo, uma questão de confiança. Nós não temos grandes histórias de sucesso na área da biotecnologia em Portugal. E, portanto, aquilo que tem sido a estratégia recente, e com a qual eu concordo e que foi implementada inicialmente pelo professor Epifânio da Franca, quando esteve na Portugal Ventures, é atrair pessoas que já trabalharam na área, que têm experiência na área e que trazem credibilidade para os projetos portugueses, transformando-os não em projetos europeus, não em projetos portugueses, mas em projetos europeus. E, portanto, deixa de ser um investimento numa empresa portuguesa, mas para uma empresa europeia, que tem o reconhecimento de pessoas com experiência e que já fizeram aquilo que a empresa está a propor e que, portanto, levam ao mercado. Por exemplo, a trazer diretores internacionais que já se reformaram para as nossas empresas e fazer com que essas empresas tenham o selo de qualidade que essas pessoas respeitáveis e que já fizeram o desenvolvimento clínico de outros fármacos conseguem fazer isso. Portanto, em termos práticos, isto podia ser resolvido quando as sociedades de capital de risco, ao entrar nestas empresas, a sua entrada fosse acompanhada também por uma aposta ou na colocação ao serviço dessas empresas de quadros altamente qualificados e com experiência no mercado internacional. É isso? Certo, que parte do financiamento das capitais de risco seja feito para essa angariação. E parte disso já está a ser feito agora, hoje em dia. É uma evolução lenta porque a mudança, a percepção do que é necessário e o que é que não é necessário para trazer investidores estrangeiros. E temos de ter noção clara de que, por exemplo, para o desenvolvimento de um fármaco são necessários 200 ou 300 milhões de euros para o levar até ao fim da fase 3. Esse tipo de investimento é difícil de arranjar em Portugal com fundos unicamente portugueses. Então nós temos quem inicia uma empresa com esse objetivo tem de pensar claramente que vai ser necessário ir para fora trazer investimento estrangeiro para Portugal. E que a maneira mais fácil ou mais lógica de fazer isso é através de trazer desde o início a pessoas que estejam mais perto desse dinheiro para trazer confiança para que eles depois possam investir nessas empresas. Só para reforçar, eu na introdução que fiz ao simpósio, eu gostava que o simpósio não fosse muito focado na aplicação da biotecnologia na produção de fármacos. É mais naquilo que acabou de referir, que é todo um mundo em que a biotecnologia pode ser aplicada, em que os farmacêuticos têm na sua formação competências para ter um papel relevante e que este simpósio também servisse para balizar que, além do medicamento e numa área de alto risco, há muitas outras aplicações em que esse conhecimento pode ser aplicado e que provavelmente não exigirão investimentos tão avultados. Certo. Já agora, desculpa, estar-me a monopolizar, mas existem várias empresas em Portugal que estão a desenvolver dispositivos médicos, em que o desenvolvimento é
é diferente, os ensaios clínicos são diferentes. Existe uma empresa que está a desenvolver um método de aplicação de fármacos transdermal sem envolver a injeção. Okay. Existe, por exemplo, outra empresa que está a fazer uma espécie de uma espada que faz fisioterapia, que consegue fazer diferentes níveis de pressão nos diferentes pontos do corpo, e a própria pessoa faz fisioterapia. E isso não seria uma coisa que uma pessoa imaginaria fácil. Mas, portanto, existem muitas aplicações, não só para farmacêuticos, mas os farmacêuticos têm uma vantagem muito grande, porque percebem de bioquímica e percebem muito bem também qual é que é o efeito de um composto químico, ou conseguem prever qual é que é o efeito de um composto químico que é dado a um organismo e quais é que são as interações com os outros medicamentos naturais e sem ser naturais que a pessoa também está a tomar. Muito obrigado. Eu dou a palavra ao Dr. João Almeida Lopes. Como é que a Apifarma olha para estas coisas, e como é que estas coisas que nós falamos podem melhorar a competitividade da indústria farmacêutica portuguesa ou da indústria farmacêutica no geral, daquelas que são associadas à Apifarma? Bom dia, muito obrigado pelo convite, cumprimentar a Ordem dos Farmacêuticos e, em nome da Apifarma, agradecer o convite. Olha, eu gostaria primeiro de dizer que acho que as intervenções que foram feitas na primeira parte da manhã deram-nos uma imagem extraordinária do que é que tem sido a fabulosa inovação e evolução tecnológica e científica na área da saúde num passado recente. E mostram-nos que, provavelmente, o que virá num futuro próximo vai ultrapassar a realidade de uma maneira que nós não imaginamos. Ou seja, a saúde tem, de facto, é talvez a área da atividade humana que mais tem evoluído em termos técnicos e é por isso, ao fim e ao cabo, que todos temos a esperança de viver mais e melhor e que as sociedades, ao fim e ao cabo, é para isso que trabalham e, ao fim e ao cabo, também é para isso que a inovação se faz. Ao fim e ao cabo, é para dar mais vida e mais qualidade de vida às pessoas. E é também evidente, por exemplo, quando vimos na apresentação do Jerome, digamos, aquilo que está a ser feito no Reino Unido, não é mais do que o aproveitamento em termos económicos da atividade económica da saúde. É reconhecer que a atividade económica da saúde é fabulosa e que, de facto, tem que ser aproveitada. E a saúde não pode ser vista muito, como tem sido vista em Portugal, como uma despesa, mas antes como um investimento. Investimento na vida das pessoas, mas também investimento na sociedade e no seu desenvolvimento económico. E isto levava-me, professor, se me permite, para o tema deste congresso, que é medicamentos para todos. Será que os medicamentos são mesmo para todos? Quando, por exemplo, em Portugal nós temos, como já foi referido, um subfinanciamento crónico na saúde e as inovações, os novos medicamentos, chegam mais tarde a Portugal do que chegam aos outros países. Portanto, medicamentos para todos, mas isto tem alguns pontos de interrogação. E estes pontos de interrogação, obviamente, têm a ver com opções políticas, com decisões políticas, com aquilo que o país e a sociedade, de alguma maneira, têm decidido fazer ao longo dos anos. Quando olhamos para os nossos indicadores comparativos com a OCDE, com os países da União Europeia com os quais nos podemos comparar em termos de riqueza, a verdade é que, quer em termos de riqueza, em termos de produto interno bruto, quer em termos de investimento público em saúde, estamos sempre 1, 2 pontos, 3 pontos percentuais abaixo das médias. E 2 ou 3% abaixo de países como a França, por exemplo, comparativamente. O que coloca, obviamente, a todos quantos, de alguma maneira, estão nesta área da saúde, em qualquer que seja a sua posição na cadeia de valor, a verdade é que isto acaba por ter, inevitavelmente, um impacto enormíssimo. Impacto na falta de igualdade que os cidadãos podem ter no acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente aos medicamentos, quando comparados com, quer mesmo num país pequeno, temos claramente diferenças entre regiões e temos diferenças do país para a União Europeia. E depois temos a questão da parte científica, pelo menos como nós a vemos, em que Portugal tem, de facto, uma rede científica e tecnológica fabulosa, eu diria state of the art,
uma expertise fabulosa, com muitas extraordinárias condições para desenvolver a atividade científica, para fazer ensaios clínicos, para desenvolver projetos por aí fora, para estar em ligação com as melhores redes internacionais, mas depois o sistema de saúde, pelo seu subfinanciamento crónico, não acolhe os resultados da inovação. E isso, de alguma maneira, é completamente perverso. Ou seja, quando queremos atrair investidores nesta área para cá, quando queremos falar com as grandes companhias para que, de alguma maneira, venham trabalhar com as startups portuguesas, com as redes científicas portuguesas, a verdade é que eles dizem sim, é uma pena, porque vocês, no fim, não têm dinheiro para aprovar coisíssima nenhuma e têm sistematicamente a saúde subfinanciada. Ou seja, nós, se tivéssemos, de facto, um financiamento na saúde adequado, adaptado às reais necessidades do país, potenciaríamos muito mais o sistema em termos de inovação científica, de desenvolvimento tecnológico, e teríamos também, provavelmente, uma atividade económica em termos de investimento estrangeiro, direto e indireto, muito maior e muito mais consentâneo, ao fim e ao cabo, com aquilo que os portugueses, de alguma maneira, querem, que é uma saúde a nível europeu. Portanto, não sei se entendi bem, vou distorcer um bocadinho aquilo que entendi. Quer dizer que a nossa pouca atratividade para as grandes empresas farmacêuticas resulta do facto de nós sermos mais lentos em adotar as novas terapias em Portugal? Repare, Portugal é um país pequeno e periférico. Periférico? Há coisas que eu já na minha idade... Não vamos mas pequeno seguramente que é. E não é rico. O sistema científico é muito bom e o sistema de saúde compara muito bem. Está é mal financiado, onde compara mal é no financiamento. E é evidente que, apesar de toda a rede tecnológica que existe, que, como digo, é boa a nível europeu e a nível mundial, a verdade é que depois os potenciais investidores, há determinadas opções em que olham para Portugal e dizem: eu vou fazer isto em Portugal, eu vou fazer ensaios em Portugal, eu vou chegar às fases últimas em Portugal, mas depois vou ter um drama com o Ministério da Saúde em Portugal, que tem um orçamento completamente do século passado, ou de meados do século passado, quase que diria. A verdade é que todo o mundo civilizado tem sistematicamente vindo a aumentar o seu investimento em saúde. Nós, em Portugal, desde o tempo da Troika, estamos em contraciclo. Estamos completamente ao arrepio das tendências. E isto não faz sentido. Sobretudo, se perguntarmos às pessoas na rua o que é mais importante para as pessoas. É, de facto, a saúde. A saúde pode ser cara, como alguém dizia há bocado, mas a doença, então... Doutor, mas no caso da modernização da indústria farmacêutica portuguesa, ela posiciona-se como potencial tomadora de conhecimento que pode ser gerado nos centros de investigação nacionais, ou não? Claro que pode ser gerado e é gerado. Mas repare, a capacidade de desenvolvimento das empresas tem a ver com com terreno fértil para o seu desenvolvimento. Se eu tenho uma quinta que é relativamente pequena e que, de alguma maneira, eu não sou capaz de adubar convenientemente, que é o que tem acontecido, é complicado, quer dizer, é pouco provável que eu venha a ter os resultados que os franceses têm em termos de cultura de trigo, por exemplo. A dimensão e os apoios são completamente diferentes. E aqui em Portugal é isso de alguma maneira acontece. Se pensar em qualquer empresa portuguesa, nas maiores empresas portuguesas, que são grandes empresas pelos critérios dos IAPMEIs e dessas coisas, mas a nível global são empresas pequeníssimas. Como é que vão competir se de facto não houver, digamos, um ambiente que lhes seja favorável? E esse ambiente não tem sido favorável ultimamente, há que reconhecê-lo. Ou seja, pede-se às empresas que exportem, o que é uma coisa meritória, mas de alguma maneira puxa-se-lhes o tapete no mercado interno, não é? É um bocado essa a questão. Muito obrigado. Sr. Engenheiro Joaquim Cunha, ouvimos na parte inicial falar de paróquias. E o senhor é um agregador de paróquias, ou pelo menos o Health Cluster tem procurado agregar paróquias.
isso tem sido bem sucedido e este chamar a atenção para que só seremos relevantes se ganharmos escala ainda é uma coisa que poucos ouvem e que ninguém quer ouvir, que ninguém quer perceber. Muito obrigado pela questão, muito obrigado pelo convite. Respondendo à questão do agregador de paróquias, eu diria que tem dias, não é? Há dias que sim, outros dias nem por isso. Eu penso é que estamos mais ou menos todos de acordo e tem sido um fio condutor desde as primeiras intervenções, e este é um setor com elevado potencial. Não nos cansamos de enumerar um conjunto de pontos positivos. E também não nos cansamos de reconhecer que não conseguimos depois dar o salto. E o salto é sobretudo este, que dá o nome a esta mesa redonda, é o salto da inovação. É o transformar em conhecimento, o conhecimento em valor. Eu gostaria de juntar aqui alguns digamos, condimentos para esta reflexão. A primeira é que, de facto, e a intervenção do Dr. Almeida Lopes vem nesse sentido, de facto, é importante que nos ponhamos todos de acordo de que a saúde não é propriamente a despesa, isto é, não é só a despesa. Há uma visão da saúde que tem que ser integrada, se quiserem, a saúde enquanto motor do desenvolvimento económico e social. E isto, se calhar, tem que ter consequências. Eu não tenho grandes dúvidas que, mesmo do ponto de vista coletivo, se nós vamos aumentar o orçamento da saúde, vamos ter que tirar de algum lado. Mas discutamos isso. Acho que esse tema é algo que, eu diria, todos, enquanto cidadãos, acho que, de alguma forma, somos convocados para essa questão. Depois, quando vamos para o aspecto mais operacional, e penso que faz sentido vermos as experiências noutras geografias, não faz sentido, de alguma forma, reinventar a roda. Eu tenho para mim que há uma questão que não temos conseguido, ao longo dos tempos, dar a devida atenção, que é a questão da estabilidade das políticas. Isto é, ou de cada 2 em 2 anos, ou de cada 4 em 4 anos, e às vezes menos, aquilo que era verdade passa a deixar de ser, aquilo que eram os planos deixam de existir, e isso são sinais muito complicados para quem está no ecossistema. Acrescido do facto de, mas também estamos todos de acordo, que a saúde tem aqui um conjunto de especificidades, já falámos no caso do medicamento que leva até chegarmos ao mercado, as questões regulamentares. Temos aqui um conjunto, uma carga que nos torna a vida mais difícil. Faria sentido, se calhar, termos aqui alguma estabilidade de políticas. Não temos muitos meios, mas era importante saber quais são. Era importante termos estratégia definida. Para onde é que queremos ir? Agora, isto tem consequências, porque se nós vamos para ali, com certeza não vamos para acolá. Isto tem custos, tem um reverso da medalha. Mas ou fazemos isso, ou não chegamos a lado nenhum. Isto é, nós temos poucos recursos, mas desbaratamos os poucos que temos. Penso que faria muito mais sentido, após uma ampla reflexão, que eu acho que está feita e mais que feita. Acho que toda a gente conhece quais são os pontos que estão em cima da mesa. Quem tem que decidir deverá de alguma forma alinhar aquilo que são as opções estratégicas. Obviamente que esta decisão tem que ser muito informada e envolvendo a sociedade civil e os diferentes atores, e em função disso termos panoramas claros. Agora, eu sei que isto é fácil de dizer. Pois, o que é recorrente é a culpa é do outro. Pois, exatamente. A culpa é das políticas, a culpa é dos investimentos que são sempre escassos. Enfim, mas ninguém gosta de pagar impostos e todos querem ter os melhores serviços de saúde. E se calhar, se nós mudássemos um bocado o discurso, o que é que cada uma das organizações pode fazer para sairmos deste ciclo vicioso? Eu não sei se o investimento é escasso. Eu acho que temos que usar aquele que temos, não é? E com base neste,
temos sobretudo que definir estratégias, temos que pensar global, isto é, as questões da nossa dimensão de alguma forma diluem-se se pensarmos, e nesta área faz todo sentido. Temos alguns desafios que eu acho que temos todos vindo a tratar deles, que é a questão reputacional, a imagem. Nós frequentemente, mais uma vez, fazemos o elencar de um conjunto de pontos fortes, mas essa não é necessariamente a imagem que os outros têm de nós. E temos aqui um déficit reputacional, isto é, não creio que sejamos os melhores do mundo, mas também não somos os piores, quer dizer, e esse esforço vale a pena insistir nele. As coisas vão acontecendo, porventura de forma mais lenta, mas também não tenho grandes dúvidas que, para termos uma ação bem-sucedida em termos da promoção externa, temos que fazer a promoção interna. Isto é, se nós próprios não acreditarmos que isto é, deixem-me sonhar, um desígnio nacional, que esta é uma aposta que nos junta a todos, não vamos conseguir convencer os outros disso. Não é? E acho que este, no meu entender, é o papel de entidades como a Wealth Cluster Portugal. Gostaria de o papel do financiamento também pudesse ser, mas este não é, daí vamos ter que nos ficar por este. Muito obrigado. Isto, vindo do homem de Braga, a aspiração a acabar as paróquias, acho que é um motivo de fé. Gostei dessa. Vamos agora passar para a minha direita, para a defesa da honra e da direito de resposta dos chamemos básicos, e portanto aqui também há aquela questão da articulação e das culpas que nós também está equilibrado, sou mais básico também, mas quem é que nós podemos culpar já agora? Rogério, não podemos começar por ti. Ok, eu tinha aqui tirado umas notas, depois queria voltar a alguns dos temas que aqui foram abordados. A tua pergunta em concreto, para quem é que nós podemos virar, é? Quem é que nós podemos culpar? Não, eu acho que nós, em termos de comparação naquilo que é geração de conhecimento, e isso, os números que aliás foram apresentados pelo professor Nuno Sousa, e números que vêm consistentemente mostrando a mesma imagem há 25 anos, é preciso dizer isto. Eu alinho muito com aquilo que o engenheiro Joaquim Cunha dizia. Estamos fartos de diagnósticos, conhecemos todos o diagnóstico e sabemos por onde é que temos que ir. Faltam decisões, falta política. E eu estava a ouvi-lo e estava-me a recordar que em 1997-98 integrei uma comissão interministerial com a saúde, a ciência e a tecnologia e a economia relativamente ao setor farmacêutico. Houve um diagnóstico e havia consenso no diagnóstico. Em 2001 houve uma declaração de interesse estratégico da indústria farmacêutica para o país, aprovada por resolução do Conselho de Ministros com a assinatura do Primeiro-Ministro, e sabíamos onde é que estávamos. Em 2003 repetiu-se uma resolução do Conselho de Ministros e sabíamos onde é que estávamos. O microfone mais. Em 2005 e em 2007 exatamente a mesma coisa, e surgiram os clusters e o Health Cluster. E quando se olha para trás, andamos nisto há 20 anos a fazer diagnóstico, mas sem tomada de decisões. E eu acho que temos que perder o receio de dizer que o problema está de facto nas lideranças. Nas lideranças, começar por nós, universitárias, nas lideranças empresariais, nas lideranças políticas também. E de uma vez por todas temos que enfrentar o problema. Eu gostava de vir aqui a alguns dados, porque a resposta do quando comparamos é relativamente fácil dizer o quando comparamos do ponto de vista dos bibliométricos de publicação. Mas eu não sei se é... Quando nós tentamos comparar do ponto de vista da translação para o mercado, as coisas são mais complicadas. E são mais complicadas porquê? Porque nós não assumimos, enquanto país, eu não quero falar em desígnio nacional, mas o interesse estratégico para o país de acelerar esse processo. Eu talvez indo aqui ponto por ponto a algumas questões que eu penso que são importantes e tu vais-me desculpar isso. A questão dos financiamentos não fundos, ela é essencial para nós sairmos deste modelo que temos desde a entrada na União Europeia, na CEE na altura, ainda antes da União Europeia, que é um modelo de pulverização. É um modelo de satisfação, vamos dizer assim, de satisfação de clientelas, sejam elas quais forem. Eu não estou aqui a criticar nem A nem B. De pulverização de financiamento, porque é preciso agradar à paróquia, às paróquias, de uma forma geral, mas não há focalização.
não há focalização. E este modelo de pulverização até é um modelo virtuoso. É um modelo virtuoso quando nós olhamos do ponto de vista de um ecossistema de pequena e média dimensão, de criar uma diferente cultura empresarial no país, de criar nichos dispersos no território, mas vamos falar a sério. Coisas dessas demoram meio século, 3, 4 décadas, a serem transformadoras no tecido económico. Era preciso que tudo o resto estivesse estabilizado. Aquilo que é verdadeiramente transformador não passa por aí. Passa por investimentos. Eu vou utilizar um jargão que nós utilizamos em algumas reuniões em que se discute isto em Portugal, que é um modelo auto-Europa. O modelo auto-Europa foi o modelo de olhar para um setor estratégico no país que tinha conhecimento, que tinha tecnologia, que tinha service providers, mas precisava de um aglutinador. E esse aglutinador foi um consórcio entre duas grandes empresas que agregou um tecido já existente e teve depois um impacto transformador no plano das exportações e desenvolvimento económico do país. Nas reuniões em que tenho participado nos últimos 20 anos, andamos a falar pelos corredores e pelas pequenas reuniões na necessidade de ter uma bio-auto-Europa em Portugal no setor farmacêutico. Tivemos quase a ter em 2000, sem citar nomes nem produtos, tivemos uma multinacional alemã que teve para instalar uma fábrica de anticorpos monoclonais em Portugal. Um investimento direto na altura que teria sido transformador e que teria agregado os setores na área do conhecimento que existem em Portugal. O governo português não ligou nenhuma à iniciativa da empresa alemã e a empresa levou a fábrica para os Estados Unidos, não ficou sequer na Europa. A criação de emprego, e foi aqui referido a questão dos doutorados nas empresas. Pois, mas é preciso tomar medidas, é preciso dizer coisas desagradáveis, como, por exemplo, as empresas que não tenham uma percentagem mínima de doutorados não acedem aos fundos estruturais. E isso, provavelmente, era muito mais transformador do que querer obrigar as universidades públicas a contratarem o excesso de doutorados no sistema com ruptura dos orçamentos públicos no ensino superior. Vamos falar a sério e vamos enfrentar os problemas diretamente. Depois, o que é que se pode fazer? O Jorge conhece, porque tivemos os dois envolvidos nisso. Aliás, eu posso dizer que a primeira reunião de vice-reitores foi no gabinete dele na Universidade do Porto e que, para surpresa do governo português na altura, conseguimos pôr as universidades de acordo, que eles julgavam que nós éramos incapazes de nos pôr de acordo, mas o do Discovery Center é um belíssimo exemplo, um consórcio de 5 universidades portuguesas com a University College London. Na área que vimos do Catapult que foi apresentado, o Catapult tem um financiamento de 125 milhões de libras para um período em que o do Discovery vai ter 60 milhões de euros, 60 milhões de euros, para um centro de excelência em Portugal em medicina regenerativa e em medicina personalizada, com uma polarização no norte, no centro e no sul, transformador, mas foi preciso as universidades porem-se de acordo, forçarem o governo, irem buscar os aliados e irem disputar num concurso internacional que começou em 2004 e terminou no final do ano passado. Resiliência, persistência, consistência. E o grande problema é que nós não temos muitos exemplos destes, simplesmente porque o funcionamento do sistema desencoraja a que isto aconteça. É muito mais fácil escrever 20 projetos de investigação para a FCT e ter 2 financiados com 150 mil euros para 3 anos e vamos fazendo a vida académica, do que perder 3 anos a lutar por um financiamento de 60 milhões de euros que é transformador. Este é que é o problema. E quando o Estado, e vamos dizer o Estado não é o governo que está, é o Estado. Eu gosto de dizer isto, já agora acho que é a primeira vez que o digo assim em público. O Estado não é necessariamente o governo. Muitas vezes é aquela máquina do Ministério das Finanças que parece que não muda desde o Dr. Salazar. Quer dizer, aquilo não são as mesmas caras, mas é quase a mesma mentalidade. E, portanto, esta máquina do Estado que não está habituada a fazer pelo país aquilo que o país precisa que seja feito hoje. E que, obviamente, não é o mesmo que era necessário há 40 anos, há 30 anos, ou há 20 anos, ou há 10 anos atrás. É participar num cenário que é competitivo, que é internacional, que é de aceleração. Deixa-me dizer um exemplo que eu tinha aqui, só para recordar, numa matéria completamente diferente, nas funções que tinha na Universidade de Lisboa. Há um ano atrás, estava com um conjunto de peritos num centro tecnológico na Suécia, a discutir o self-driving e, portanto, a área dos carros autoguiados, digamos assim, e o problema da energia relativamente a tudo isso. E havia alguém que dizia, isto vai funcionar bem, é no dia que nós conseguimos resolver um problema e tivermos as baterias, não com o modelo atual, mas as baterias carregadas por Wi-Fi. Isto foi há um ano atrás. Nós, dentro de uma semana, vamos ter um smartphone, não vou dizer a marca para não fazer publicidade, ser disponibilizado no mercado com carregamento por Wi-Fi. A aceleração tecnológica é muito maior do que muitas vezes nós incorporamos nas nossas discussões paroquiais, sim,
e outras. Só para terminar, porque tu já me vais cortar, mas haveria aqui 2 ou 3 coisas. Vontade não me falta, mas... Vontade não falta. O que é preciso é para dizer... te cortar a palavra. Claro, o que é preciso é dizer como. Eu tentei, na minha intervenção, se calhar não fiz isso bem, mas tentei fazer passar uma mensagem, que é uma mensagem que provavelmente alguns, penso que sou eu que estou a fazer isto tudo, alguns não estariam à espera que eu fizesse, vindo eu, enfim, de 30 anos numa área de tecnologia farmacêutica. Eu acho que temos de ser claros. Ciclos de 15 anos e 20 anos não se adaptam à falta de resiliência, eu diria, endógena na cultura empresarial, académica, política deste país. E a forma de nós darmos passos decisivos em frente, com níveis de investimento que são menores do que na biotecnologia, e vão-me desculpar dizer isto, ou com níveis de translação para o mercado, porque são claramente TRLs 7 a 9. E isto no EITL, nós estamos a ver isto todos os dias, porque nas KICs, nas Knowledge Innovation Communities, não há discussão. Só estamos a falar de TRLs 7 a 9. Portanto, só estamos a falar 2 anos de ir para o mercado. E é esta orientação que tem que ser tida. Eu acho que a generalidade das pessoas que estão na sala, dos farmacêuticos que estão na sala, sabem que têm uma grande plataforma tecnológica nas suas farmácias, que numa transformação digital do sistema de saúde pode ser um enabler de transformação a 2, 3 anos de distância. E, portanto, se nós nos queremos focar em coisas que são palpáveis, tangíveis, translacionáveis e com garantia de ter sucesso dentro de um intervalo relativamente curto, vamos fazer bem aquilo que conseguimos fazer bem nesse tempo curto. Independentemente de, e continuo a reforçar, terem de parar, sob pena de, como país, então temos aqui um grande ponto de interrogação, terem de parar estas políticas públicas por inércia, que é um pouco o exemplo do que estávamos a discutir dos fundos estruturais. Porque a política nacional sempre foi sobre fundos estruturais desde 1986 e, portanto, se calhar vamos continuar durante mais de 200 anos a querer fundos estruturais e a manter a mesma política. Isso não é o desenvolvimento do país. Isso não é o desenvolvimento do país. Isso é o desenvolvimento de um modelo que está condenado porque é um modelo de proteção de setores económicos. E nós sabemos o que é que aconteceu no passado com a proteção de setores económicos. O Presidente da Apifarma está aqui, que pode explicar um pouco como é que nós passámos de 200 unidades industriais para cerca de 20 em 2 décadas, porque tivemos um sistema de proteção anterior que nos matou do ponto de vista da competitividade internacional. Nuno, eu fiquei desiludido com o primeiro slide que mostra que os centros clínicos não passaram numa visão. Nós, quando fizemos este programa, estávamos na fase de euforia, em que julgávamos que os centros clínicos podiam ser, serão com certeza, um instrumento relevante, porque quando se fala em economia da saúde, e nós temos várias abordagens, nós podemos olhar para isto na lógica da produção de serviços para a exportação, e, portanto, produtos mais competitivos, e, portanto, toda esta... O alinhamento é mas quando nós pensamos no alinhamento do conhecimento para baixar os custos da operação das unidades clínicas, isto só pode ser feito com uma boa articulação entre os hospitais e as instituições de investigação que andam na sua órbita. Os centros clínicos parecem ser o melhor desenho possível. Então, mas vocês que são de Braga não conseguem acabar com as paróquias a ver se nós conseguimos... Porque, de facto, é muito difícil nós conseguirmos encontrar orçamentos para as soluções inovadoras quando, por vezes, não usamos bem os recursos que temos. Deixe-me só um parênteses, que é, todos nós falamos nesta nossa ambição enorme de novos medicamentos, e falamos que muitos são abandonados na fase. Poucos estudam, e se calhar ninguém financia, o estudo das razões pelas quais estes medicamentos são retirados. E à medida que a imunofarmacologia, coitados dos meus estudantes, que eles estão fartos de ouvir isto, que nós conhecemos o processo da imunologia e percebemos porque é que algumas reações adversas ocorreram, nós podemos fazer uma reutilização de muitos fármacos que estão abandonados com economias brutais. Mas quem é que financia isto se os centros clínicos não são o catalisador, não são os agregadores? Porque para as outras linhas desta bioeconomia, nós percebemos. Há uma empresa que tem uma linha de investigação e vai comprar as patentes e todo o conhecimento que possa existir para ganhar valor acrescentado. Mas os medicamentos que já perderam a patente e que podem ser excelentes opções terapêuticas, porque hoje nós conseguimos perceber melhor porque é que eles falharam e transformar esta falhança num sucesso. Ninguém quer isto, parece quase aquela campanha da fruta feia, não é? Não era padronizada, era rejeitada. Os centros clínicos não podem ser ressuscitados?
eles ainda não, pelos vistos, ainda não estão mortos, estão ligados ao ventilador. E ao Jorge, no Minho nós já conduzimos uma conquista do país, exatamente. Aquilo, a Universidade é Praia de Guimarães, eles chamam-se os Guerreiros do Minho, já vieram por aqui abaixo uma altura, chegaram ao Algarve, não é? Se calhar podemos iniciar outra onda. Agora, a sério, dois aspectos distintos. Começo talvez pela segunda questão que me colocastes. É evidente que o repurposing de old drugs é uma coisa fundamental e é um espaço de investigação interessantíssimo. Devo dizer que depois é um espaço que não é necessariamente bem acolhido à frente, porque quem investe tem dificuldade depois em fazer o reposicionamento dessa nova droga no mercado, porque ela já está no mercado. Enfim, há vários exemplos disso, de patentes que são colocadas com fármacos que são usados noutras patologias. Eles deixaram de estar debaixo do abrigo da patente original, passam a ser usados noutros alvos terapêuticos e na realidade continuam com dificuldades de entrada no grande investimento, porque não é provavelmente interessante. Mas isso não quer dizer que nos demova a investigação por trás disso, e tu tens toda a razão. Há hoje em dia um conhecimento que é desperdiçado. Vejo frequentemente gráficos como o que a Beatriz Lima apresentou, de só uma molécula que chega ao mercado e termos que trabalhar em 5 ou 10 mil, e depois esquecemos de analisar porque é que eles falharam, porque é que eles não chegaram lá, e há muita informação que pode ser modulada. Portanto, nós podemos aumentar muito a eficácia e a eficiência da investigação nessa área. E seguramente os grandes centros de investigação têm um papel ativo aí. Se esses grandes centros de investigação vão ser os centros clínicos académicos que foram pensados em Portugal, aí é que eu tenho grandes dúvidas. Eu há pouco estava numa entrevista ali fora a dizer que na geografia portuguesa não existem Balcãs, mas nós comportamos-nos como se houvessem Balcãs em Portugal. E reparem, a lógica não é uma lógica de definir as metas e os objetivos, é uma lógica de redistribuição pelas paróquias. A constituição inicial dos centros académicos clínicos era que todas as escolas médicas portuguesas têm um centro académico clínico, está feito. E, portanto, quando nós começamos a pensar nessa dimensão, nós tornámos-nos de novo paroquianos e não conseguimos relançar o tal ecossistema no sítio onde nós o queremos. Nós somos, eu conheço muito bem a realidade dos serviços de saúde, há muitos anos que visito muitos países. O João há pouco estava a falar, nós devemos comparar com aqueles que são comparáveis connosco. Quem visita Atenas há muitos anos sabe que Atenas é uma cidade muito maior que qualquer cidade portuguesa, tem 4 hospitais centrais, portanto de última linha, e todos eles são gregos e são provavelmente tão caóticos como nós. Toda a gente sabe qual é o dia da semana em que um hospital tem serviço de urgência 24 horas por dia. Em cidades muito mais pequenas do que Atenas, em Portugal, nós temos às vezes 2, 3, 4 hospitais com serviço de urgência 24 horas por dia abertos, simplesmente porque aquelas pessoas porque o sistema não nos agregou numa urgência metropolitana, que era aquilo que devia acontecer. E esta pequenez, esta lógica do quintal, que também é muito minhota, devo dizer, de facto impede-nos de chegar mais longe. Portanto, à pergunta de quem é a culpa é nossa, porque nós não trabalhamos com metas de qualidade, com critérios de qualidade, e quando se chega a essas metas, realmente relançarmos. É verdade, os irlandeses, como sabem, gostam de dizer que os irlandeses são como um saco de gatos, e quando um dos gatos está quase a sair daquele saco, os outros puxam-no para baixo. Portanto, eu não sei se nós não temos uma cota desses gatos que também lá estão. Depois, há questões muito importantes. Aqui falou-se do Discovery. O Discovery é de facto uma realidade no papel, mas não é uma realidade financeira.
É porque é que às vezes há essa dificuldade. A diferença aí é porque aquilo também é um sistema de cofinanciamento e do nosso lado ainda não foi lá posto nada. E, portanto, há aqui várias questões que têm que ser analisadas e este subfinanciamento crónico, de facto, mata tudo. Porque depois, aquela coisa, que quando não se tem muitos ovos, as omeletes tipicamente são mais pequeninas. Muito obrigado. E a grande omelete que é o IMI, o que é que Portugal tem a ganhar com isso? Portugal tem a ganhar tudo desde que consiga uma entrada, digamos, em projetos do IMI mais alargada, mais consistente, porque nós até hoje temos tido pouco financiamento que vem do IMI. E as razões, eu diria que não tenho muito a acrescentar ao que já foi dito. Na realidade tem havido uma espécie de endogamia dentro do próprio país na questão das instituições, na questão de, em certa medida, de financiamento e de autossuficiência. Portanto, como dizia o Rogério, é mais fácil escrever projetos para a FCT do que estar a escrever grandes projetos internacionais, e isso, cronicamente, tem levado a uma dificultação e uma redução em certa medida, da internacionalização. Qual é o problema da redução da internacionalização? É a redução da networking. As pessoas precisam de fazer redes internacionais para poder ser reconhecidas e convidadas para entrar em consórcios, ou precisam de ter capacidade para elas próprias poderem liderar consórcios. Se este trabalho é feito no sentido de as pessoas poderem entrar, portanto, os grupos poderem entrar em consórcios e ser financiados no âmbito destes consórcios, obviamente que eu diria que o conjunto de oportunidades que se abrem é exponencial. É exponencial, porque as redes alargam e todos sabemos que a interação entre os diferentes grupos de investigação e não só se faz pelo conhecimento, muitas vezes, os conhecimentos normais, dentro de áreas informativas, dentro de iniciativas informativas a nível internacional, dentro de congressos, dentro do que for. Então. Acho que Portugal tem sido, os nossos grupos de investigação individualmente poderão ir nesse sentido, mas no seu conjunto têm sido pouco encorajados, inclusivamente, em participar e informar-se relativamente às oportunidades que são abertas. Bom. Mas Portugal tem tudo a ganhar com isso. Nós estamos quase a terminar o tempo que tínhamos previsto. Para a hora do almoço ainda temos mais alguns minutos, portanto podemos entrar no vermelho. Assim. Mais uns 5 a 10 minutos. Portanto, fazendo a síntese desta primeira volta, eu acho que há aqui duas ideias que passaram. Uma é que estamos todos de acordo que esta conversa já foi repetida de vez em quando. E, portanto, o risco que nós temos de chegar ao fim desta ser mais uma conversa é elevado. E a segunda ideia é que a culpa principal é do Governo e à falta de melhor, quem tem que pagar pelas favas é o Ricardo Miguel, que está aqui na Agência Nacional de Inovação. E, portanto, você começou por dizer que prepararam um conjunto de instrumentos que havia uma carência de todos. Ouvimos todos os outros intervenientes no painel aqui a maior das boas vontades e que com um bocadinho de fé e esta influência do Minho, isto talvez se atenuasse. E, portanto, como é que, em termos de políticas públicas, o plano e as iniciativas que tomaram recentemente, como é que elas se podem encaixar nesta boa vontade e o que é que esperariam dos outros parceiros para que esta não fosse mais uma conversa? Tem só 5 minutos, portanto... Participem, façam pela vida também. Eu acho que o caminho, por exemplo, para a participação no Horizonte 2020 e para o aumento tem sido feito. Nós acabamos de ultrapassar números históricos de capacidade de absorção e de captação de dinheiros do Horizonte 2020 pelas equipas portuguesas, seja no IMI, seja na área da saúde como um todo, seja no Horizonte 2020 como um todo, em que já ultrapassou o dinheiro que foi captado em 7 anos do 7º Programa Quadro, praticamente.
Há muito trabalho a fazer ainda, mas esse percurso tem estado a ser feito e acho que essa é uma vertente positiva. No componente dos instrumentos, aquilo que está a ser desenhado, e não é pelo Ricardo Miguel nem pela ANI, é por um conjunto de entidades mais vasto, pretende, sobretudo, fazer duas coisas, e no que toca à ANI mais concretamente. É tentar criar sequência nos apoios, desde... A gente imagina, tem um projeto FCT dos textos de 50 mil euros ou 200, seja o que for. Depois esse projeto acaba, tem outputs, e depois o que é que se faz com isso? Porque esses outputs não estão na TRL 7, não é? Esses outputs estão na TRL 3, 4. Alguns ficarão pelo menos um. Pronto. E portanto, aquilo que é preciso é dar sequência a isso. E é o que estamos a tentar fazer e é a forma como estamos a tentar dialogar com os restantes gestores de programas operacionais, enquanto meramente organismo intermédio, apoiar a que os instrumentos sejam cada vez melhor desenhados. A outra componente é a sinergia entre aquilo que se faz em Portugal e aquilo que se faz na Europa. Usando os fundos estruturais, porque nós falamos desta coisa das sinergias também há muitos anos, se calhar desde 86 também, mas raramente ela é efetivada. O máximo de sinergia que é efetivado é dizer que se paga a contratação ou o financiamento de projetos, mas não é isso que são as reais sinergias. As reais sinergias, eu vou dar um exemplo, é nós podermos pagar o cofinanciamento de projetos europeus com fundos estruturais e tentar... Ricardo, mas num país em que os parceiros industriais são competitivos, isso é fácil encontrar parceiros para os projetos em coprodução. Mas num sistema em que a indústria está a crescer e a afirmar-se, em que, pelos vistos, até as instituições não são muito apetecíveis em termos de parcerias, é realista pensar que esses instrumentos são aplicáveis a este setor? É, primeiro porque há instituições apetecíveis. Eu tenho aqui alguns números e até listagens que tinha trazido para me apoiar, que não vou agora estar aqui a citar, mas há listas de dezenas de empresas e indústrias apetecíveis em Portugal que têm vindo a participar com sucesso em instrumentos nacionais e instrumentos internacionais. São poucos, não são tantos quanto nós gostaríamos, nem cobrem todas as vertentes, por exemplo, de um setor como a saúde. Não são. E há discrepâncias grandes entre os 2 ou 3 que estão em cima e todos os outros a seguir. Mas existem. E é possível fazer melhor. Agora, só para terminar, existe em concreto algum projeto, algum plano para criar estes centros de provas de conceito para a área da bio e da química fina no âmbito da Agência de Inovação, semelhantes àqueles que o Catapult e o UK Innovative UK desenvolvem? O programa Interface, através da componente dos CIT, da criação dos CIT, dos Centros de Interface Tecnológico, vai reconhecer os que já existem e está em articulação, estamos em articulação com os programas operacionais todos, e se foi dito, com os regionais sobretudo, para criar os critérios para não só financiar os que já existem, como capacitar material e humana, mas também a possibilidade de criação de novos centros. Se eles forem realmente muito relevantes dentro dos critérios que existem para a avaliação, eu creio que existe essa possibilidade e que existe essa capacidade financeira. Ok, só então eu ia passar a palavra a todos para uma intervenção de 30 segundos, com o objetivo de dizer qual é a mensagem que nós devemos levar para casa. Quer dizer, se nós quisermos apresentar alguma lista construtiva, o que é que nós devemos incluir? Agora, começar para facilitar o transporte do microfone, vocês acumularam aí a paróquia da minha esquerda, ficou com os microfones. O controle da informação é meio caminho andado. Ok. Então, sugestão. Eu alinhava como take-home message a questão da decisão. Eu acho que nós temos um problema crónico de decisão. Decisão que tem que ser informada e estrategicamente orientada. Informada envolvendo
os diferentes atores. E em face... um pacto de regime. Exatamente. E em face dessa... Eu não sei se é um pacto de regime. O que é importante é que exista a decisão e que exista um horizonte estável para a sua... E isso permite que os atores se organizem, se articulem e façam... Porque, mais uma vez, há normalmente a objeção de que lá vem o pedido do Estado paternalista. Não é o Estado paternalista, digamos. Ainda por cima, nesta área da saúde, é muito importante que um ator tão relevante como é o próprio Estado, ele próprio também venha a jogo e tome essas decisões. Obrigado. Nesse sentido. João Almeida. Eu penso que a saúde enquanto atividade económica é de facto monumental e falta-lhe uma tutela económica. Está demasiado espartilhada dentro da tutela orçamental do orçamento da saúde. Permitam que vos aconselhe, ontem foi lançado um livro chamado Setor da Saúde, Organização, Regulação e Concorrência, comentado pelo Dr. António Vitorino, de qual destaco uma expressão. Nunca me tinha apercebido, não fora o ter que fazer a análise para comentar este livro, o labirinto inacreditável que é o sistema jurídico português na área da saúde. Eu recomendo-vos vivamente a consulta desse livro, a compra. Penso que, se não quiserem comprar daqui a uns dias, se calhar teremos isso no site da Apifarma ou da CIP, mas para quem está dentro da área da saúde é claramente recomendável. Tem umas dezenas de sugestões e medidas propostas. Nós podemos apropriar. André Faustino. Sim. Na parte da biotecnologia, eu considero que o investimento é importante. Mas mais, quando uma pessoa está a desenhar um projeto, mais do que o investimento, quando nós estamos à procura de pessoas que investem em nós vamos também estar à procura de pessoas que não só investem dinheiro, mas investem tempo, conhecimento e experiência. E, portanto, o desenho da equipa é essencial, não só da equipa tecnológica, mas a equipa de investidores que nos vai rodear e que muitas vezes são a chave para ir buscar as segundas e terceiras rondas que nós vamos precisar. E já agora, como mensagem para casa, eu acho que, apesar de ser um mundo complicado, o mundo dos startups, acho que vale a pena toda a gente arriscar e pensar e não ficar desmoralizado pelo conjunto de obstáculos que fomos dizendo por aqui assim. Eu acho que mesmo assim vale a pena vocês pensarem e se tiverem boas ideias, avançar para projetos empresariais. Obrigado. Sra. Beatriz. A inovação na área da saúde não se restringe ao medicamento, não se restringe aos sistemas de saúde, tem numerosos aspectos que estão relacionados com a saúde e que podem transpor-se em inovação e em produtos de valor no mercado. O exercício de transformar o conhecimento em inovação, portanto, transpô-lo para o mercado, é um exercício que, se for feito só a nível nacional, provavelmente será limitativo. É necessário que os grupos se posicionem a nível internacional, se associem a consórcios, criem as suas próprias networking que permita a divulgação e a translação do conhecimento que geram, e para isso há um esforço que tem que ser feito da parte dos grupos de investigação. Por outro lado, há necessidade para esses que conseguem ultrapassar as barreiras e finalmente conseguirem entrar na internacionalização. Quanto a mim, é muito importante que sejam apoiados e o sistema, nomeadamente o sistema de financiamento, os apoie inclusivamente a nível nacional. É um aspecto que está a ser extraordinariamente discutido no IMI, por exemplo, que qualquer país que venha, ou qualquer grupo de investigação que venha de um determinado país e que a quem venha a ser atribuída a coordenação de uma determinada ação, deverá ser responsabilizado e se mostrar que é competente na gestão dos recursos que lhes vão ser dados e, inclusivamente, deverá mostrar que tem apoio a nível do seu sistema de financiamento para, por exemplo, promover a sustentabilidade, que foi referido anteriormente, a sustentabilidade das ações que, no fundo, puderem advir do financiamento.
para que os projetos não sejam financiados e não morram no momento em que acabam de ser financiados. Portanto, eu acho que há aqui uma responsabilidade partilhada dos grupos, por um lado, têm que fazer o seu trabalho e ser apoiados do ponto de vista dos sistemas de financiamento. Muito obrigado. Nuno. O conselho que eu posso deixar, sobretudo para quem tem muito caminho para andar, é que sejam ambiciosos. Tenham a ambição de lutar pela qualidade e pelos objetivos que são objetivos de todos, despindo-se dos protagonismos individuais que muitas vezes impedem que nós criemos a massa crítica para ser competitivos cá dentro e lá fora. Portanto, este é o meu conselho, é que sejam capazes de criar verdadeiras redes e redes diferenciadoras. Muito obrigado. Rogério. Eu vou tentar ser muito sintético, tinha aqui várias notas, mas vou passar à frente. Uma. E dizer muito rapidamente isto. Em janeiro de 1986, quando nós entramos nas Comunidades Económicas Europeias, um jornalista perguntou a Mário Soares, na altura ex-primeiro-ministro e futuro candidato presidencial, qual era a diferença. E ele sintetizou numa frase, dizendo que deixámos de ser um dos mais desenvolvidos dos países subdesenvolvidos para passar a ser o menos desenvolvido dos países desenvolvidos. E a questão central está aqui. Nós não podemos querer estar à mesa num quadro de desenvolvimento global com instrumentos que são eles próprios de contextos de subdesenvolvimento. E, portanto, há aqui um paradigma, não é questão do governo, como o Jorge Gonçalves picantemente tentou meter aqui, a culpa é deste governo, do anterior e do próximo, a questão é o Estado. É o Estado. E a máquina do Estado não está neste momento preparada para os desafios de que o país necessita e tem que haver uma verdadeira reforma do Estado, que não é redução de funcionários públicos, é mudança de paradigma do funcionamento do Estado. E ter aquilo que é essencial no empreendedorismo, para fechar esta sessão, que é cultura de risco, que é aquilo que também falta muito neste país. Muito obrigado. Pronto, estamos a terminar. Isto agora, não sei se é politicamente correto, mas já que trabalhamos e cumprimos, há uma piada que está a circular em Portugal por causa destas questões do Estado, que é, por causa da Catalunha, também podíamos tentar atribuir a independência ao Terreiro do Paço. Um bocado para ver se nos livrávamos da burocracia. Eu queria agradecer a todos os participantes e vamos encerrar.